Olá, bom dia, boa tarde a você, meu aluno querido das primeiras séries do SEM Castro Alves. Este é o vídeo aula da 19ª semana. Agora é uma semaninha só esta. E esta semana vai de 14 de dezembro a 19 de dezembro deste ano de 2020. É a última semana deste ano, última semana de estudo. Este estudo aqui, a atividade desta semana, você vai devolver só em 2021. E a data já está lá no seu roteiro, tá bom? Então, esta videoaula aqui é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Mas antes de falarmos destas relações métricas, vamos lembrar um pouco do nosso velho amigo, o triângulo retângulo, que já é conhecido de vocês, né? O triângulo retângulo, ele é um triângulo muito especial. Ele é top dos tops das galáxias. Ele é um triângulo que tem lados especiais. E os lados têm nome. Olha só, a gente vai ver agora o nome desses lados. Daqui a pouco vai ter mais elementos. Vamos primeiro aos nomes que vocês já conhecem, né? Aqui o triângulo retângulo, só lembrando, é aquele que tem um ângulo reto. Ângulo reto, para quem não lembra, é um ângulo de 90 graus, né? Então, forma aqui, ó, duas paredinhas, ó, forma um canto. E essa aqui é a famosa hipotenusa, a rampa, né? E esses cantos aqui, essas paredes aqui, ó, que formam um ângulo reto, são os catetos, cateto e cateto. A gente tem vários estudos sobre o triângulo retângulo, mas o primeiro deles vai ser a nossa relações métricas, tá bom? Vamos ver a primeira relação métrica. A primeira relação métrica ela é a mais importante de todas, ela é a mais divulgada, ela é a mais conhecida. E vocês já conhecem lá do 9º ano. Vou subir aqui a minha tecnologia. Olha só. Olha só. A primeira relação aqui é o Teorema de Pitágoras. Quem não ouviu falar em Pitágoras, né? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Ó, eu só diminuí aqui o triângulo retângulo, mas aqui, ó, essa rampa aqui, a hipotenusa, eu dei o nome dela A, né? Um valor A. E esse cateto aqui, eu dei o valor B. E esse outro cateto, eu dei o valor C. Mas o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, diz que a soma dos quadrados de seus catetos, ó, quadrado formado pelo um dos lados é o cateto, a soma dos quadrados de seus catetos é igual ao quadrado formado pelo lado da hipotenusa. Então, a soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado da sua hipotenusa. E isso só vale em um triângulo retângulo, meus amores. É isso mesmo. Então, vamos aqui resumir. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado do cateto somado com o quadrado do outro cateto. A ordem dos catetos aqui, ó, não importa. Colocando agora em valores, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esses valores aqui não importa, pode ser qualquer valor, o que importa é a igualdade. As letras, se vocês vão ver em outros livros, outras letras vai ver X, Y, Z, outras letras, mas isso quer dizer que existem vários valores, né? E pode ser determinado de outras formas. Vamos também agora ver um exemplo de aplicação deste teorema. Como é que a gente vai ver agora? Bom, calcule o valor de x a seguir. Então, o valor de x é o seguinte. X aqui é a hipotenusa. Então, eu tenho cateto e cateto, certo? Então, vamos colocar aqui, vou de outra cor aqui. Então, aqui, ó, pela expressão aqui, tá vendo? Vou colocar a expressão aqui para vocês observarem. Então, aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado somado com o quadrado do outro cateto, certo? Então, quem é o quadrado desse cateto aqui, ó? O lado dele
é 3. Então, o quadrado é 3 vezes 3. A gente já viu que é 9, né? Calculando a área do quadrado. A área desse quadrado que tem lado 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos dois quadrados. Concluindo aqui, o quadrado de x é igual a 9 mais 16, 25. Então, esse quadrado aqui, ó, tá vendo aqui o quadrado aqui? Esse quadrado aqui tem área igual a 25. Mas eu não quero saber a área desse quadrado. Se você observar, ó, 25 aqui, aqui é 9, aqui é 16, 9 mais 16, 25, né? Cabe exatamente. Mas eu não quero saber o valor do quadrado, eu quero saber o valor de x do lado. Então, se um quadrado tem área 25, quem é o seu lado? O lado é 5, muito bem. Então, professora, mas como é que eu faço esse cálculo? Então, para fazer o cálculo, é só tirar a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, quem é o valor de x é 25. Então, eu já coloco aqui, ó. Desculpa, é 5. Desculpa, x é 5, né? Quem é o lado aqui é 5. Essa aqui é a terna mais conhecida do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa 5, cateto 3 e outro cateto 4. Então, ó, 3, 4, 5. É uma sequência conhecidíssima. Vamos agora continuar com as outras relações métricas. Agora aqui vamos conhecer as outras relações. As relações são 5. Já vimos a primeira, que corresponde ao teorema de Pitágoras. Só lembrando que estas relações eu só posso afirmar no triângulo retângulo, que vocês já conheceram agora há pouco, né? Então, quais são os outros elementos do triângulo retângulo, além da hipotenusa e dos catetos? Olha aqui a hipotenusa, o lado maior do triângulo retângulo. Olha só os catetos. Observe que esse triângulo retângulo, olha o ângulo reto onde está, ele está de cabeça para baixo com relação ao que eu acabei de apresentar para vocês, né? Olha o ângulo reto. Mas o que importa é que tem cateto, ó. Os catetos formam um L, né? E aqui o lado maior é a hipotenusa. Do mesmo jeito, ó. Hipotenusa A, cateto B, cateto C. Aí existem outros. Nesse triângulo retângulo, nós dividimos em outros dois triângulos retângulos. Esses triângulos aqui são semelhantes. O triângulo maior, ABC, o triângulo menor e o triângulo médio. São todos semelhantes, são todos retângulos. Daí existem outras relações. Mas para a gente ver essas relações, vamos conhecer primeiro esses nomes. Essa linha vermelha aqui, ó, que vai do ápice aqui do ângulo reto até a hipotenusa, ó, é uma linha que forma um ângulo reto com a hipotenusa. É a altura, H de altura. E esse M aqui é a sombra do cateto C sobre a hipotenusa. Mas a gente diz na matemática projeção. Então, M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E esse N aqui, esse tamanhozinho N aqui, ó, é a sombra do cateto B sobre a hipotenusa, ou seja, N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Conhecidos elementos, observe aqui, ó, o local onde eles estão. Olha os vértices do triângulo A, B, C. Olha o lado A, está bem de frente para o vértice A. Olha o lado B, bem de frente para o vértice B. O lado C aqui, o azul, está bem de frente para o vértice C. Então, esses lados podem mudar? Pode, como eu acabei de falar para vocês, a letra não importa. Aqui eu chamei de C, B, hipotenusa A, mas poderia ser outras letras. O que é que eu quero que vocês visualizem a figura? As relações que eu vou mostrar para vocês agora vai depender da localização dos valores. Então, eu vou mostrar dois modelos para vocês. Então, quem são essas relações? Relações estão aqui, olha só. Vou deixar bem claro aqui não vai dar para ver os nomes, mas a formação aqui do triângulo, sim. Então, as relações são 5. A gente não vai decorar essas relações, meus amores. A gente vai visualizar e aplicar no roteiro de vocês. Tem a explicação de cada uma, detalhadamente um exemplo aplicando cada uma. Vocês vão ler e vão entender, porque está bem simples os exemplos, bem resumido, mas de forma bem detalhada. Um resumo detalhado, tá bom?
Então, as relações, elas relacionam, como o nome já diz, relacionam essas medidas aqui, ó, os elementos do triângulo retângulo. Vamos ver, então, a primeira, hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Já conhecemos, que é o famoso triângulo, ou teorema de Pitágoras. Só vale no triângulo retângulo. Essa é a primeira relação. Qual é a segunda relação? A segunda relação é que a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos, ó. Quando você junta esse lado com esse, é exatamente a hipotenusa. Tá aqui. Observe que eu não estou falando letras, estou falando o nome deles, né? Ó, podia falar A igual a M mais N, mas quem é A, quem é M? Então, eu estou falando já o nome dos bois aqui, tá bom? Para você não ter problema de identificação. Essa altura aqui, ó, como é que eu posso relacionar essa altura? O quadrado da altura é exatamente o produto entre as duas projeções. Olha que legal. E se eu multiplicar a altura com a hipotenusa do triângulo retângulo, vai ser exatamente o produto entre os dois catetos, certo? E tem a última relação, que pode ser vista de duas formas. O quadrado do cateto aqui e o quadrado desse cateto. Como é que eu posso relacionar sem ser pelo teorema de Pitágoras? O quadrado desse cateto aqui é exatamente a sua projeção vezes o grande aqui, a hipotenusa. Olha, o quadrado também desse cateto é a sua projeção vezes a hipotenusa, ou seja, são irmãs, só muda a projeção de um, ó. C está relacionado com M, tá vendo? Ó, C com a sua sombra e B com a sua sombra, percebeu? Então, não precisa decorar. E nos exercícios, vai colocar lá já a fórmula, só para você aplicar. Dessa forma aqui, o meu objetivo não é fazer com que vocês criem método de decoração, mas assim, aplicação e ver como é que a gente pode. Numa próxima aula, a gente vai ver, vamos evoluir, vamos ver que aplicação a gente vai ter dessas expressões, dessas fórmulas, dessas relações, tá bom? Agora a gente vai ver um exemplo. Vamos usar este exercício como exemplo para exemplificar a aplicação das medidas das relações anteriores. A gente já usou um para exemplificar o teorema de Pitágoras, nós vamos usar todos agora, tá bom? Então, o que diz o exercício? Vamos determinar os valores de A, B, C e H no triângulo aqui, ó. Vamos primeiro ver quem é quem aqui. Olha só, B é um cateto. Aliás, vamos começar por A. Aqui, ó. A é a hipotenusa, né? O maior lado é a hipotenusa. B é um cateto, observe aqui que está de frente, e C é outro cateto. Observe que eu já mudei o jeito do triângulo. Antes o C estava aqui e o B estava aqui, não era? Se vocês lembrarem lá, vou só baixar aqui mais um pouquinho, olha só. O C era aqui e o B aqui. Agora eu mudei de local, para vocês perceberem, ó, que não é a letra, mas sim o valor. O que a gente quer falar? Quem é esse 18? Aqui, H é a altura, né? Quem é esse 18? 18 é a sombra de B, a projeção. Ou seja, quem é a projeção? A gente chama lá de N, não é? Ó, lá de N. E esse 32, quem é o 32? 32 é a sombra de C, a gente chama lá de M. É isso? M é a projeção de C. Aqui. Só para vocês não se perderem nas fórmulas, colocando as mesmas letras. Então, agora, o que pede o exercício? O exercício pede para calcular os valores de A. Então, vamos colocar aqui A, quem é A? O valor de B, quem é B? Quem é o valor de C? E o valor de H. Então, M e N já temos aqui, né? Ó, quem é M? M é 32. M é 32. E N é igual a 18. Então, a gente vai usar esses valores aqui e as relações. Vamos fazer? Respondendo o primeiro o exercício, nós vamos, aqui fazendo uma folha à parte, nós vamos agora encontrar o valor de A. Quem é A? Para encontrar o valor de A, nós vamos usar a relação aqui, ó, a relação 2. Então, a relação 2, que é esta aqui, vou colocar aqui 2, que é esta aqui, ó, relação 2.
que é esta aqui, ó. A é igual a M mais N. Por quê? Porque eu já tenho o valor de M e o valor de N. Então, vamos aqui aplicar. A é igual a 32 mais 18. Quem é o valor de A? A é igual a 50. 5 tá feio. 50. Então, vamos aqui, já temos o valor de A. Vamos colocar aqui no nosso exercício, o valor de A é igual a 50. Portanto, já temos M, N e A. Vamos agora encontrar o valor de quem? O valor de B. Continuando aqui na mesma, o valor de B. Que expressão nós vamos usar para calcular esse valor de B? Que relação? Olha só. O B aparece aqui, mas nós não temos C. O B não aparece aqui, mas nós não temos H. Mas temos aqui, ó, aqui o B. B, nós temos o valor de N e o valor da hipotenusa, que acabamos de ver, aqui é 50, né? Então, já temos o valor de N e o valor de A. Portanto, para encontrarmos o valor de B, nós vamos usar qual expressão? Vamos usar a expressão 5, que é B ao quadrado igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Vamos substituir. Quem é a projeção de B? Aqui, ó. B ao quadrado é 18 vezes a hipotenusa, que é 50. Pronto. Portanto, B ao quadrado é igual 18 vezes 50 é igual a 900. Só que eu quero, não é B ao quadrado, eu quero o valor de B. Como é que eu acho o valor de B? É a raiz quadrada de 900. Portanto, B é igual a raiz quadrada de 900. Quem é, meus amores? 30. Muito bem. Achamos o valor de B. Vamos colocar aqui, só para a gente se organizar, tá bom? O valor de B é 30. Já temos o valor de M, N, A e B. Só que a gente está querendo só esses aqui, não é? Falta C. Então, para a gente encontrar o valor de C, qual é a expressão que vamos usar? Ah, professora, idêntica à do B. Muito bem. Vamos fazer o mesmo cálculo. Só que vamos mudar agora para C. Qual é a expressão? A expressão é a expressão 5. Olha só aqui a expressão 5. Tá vendo? A gente vai aqui, então vamos ver aqui a expressão 5. Então, C ao quadrado é igual a sua projeção, M vezes a hipotenusa. Certo? Vamos substituir? Então, C ao quadrado, quem é a projeção de C? A projeção de C é 32. Então, vai ser 32 vezes a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa, a gente já viu aqui que é 50. Portanto, C ao quadrado é igual a 32 vezes 50. 32 vezes 50 dá 1.600. Mas quem é C? Eu não quero o quadrado de C, eu quero o valor de C. C é igual a raiz quadrada de 1.600. Quem é o valor de C? O valor de C é igual a 40. Achamos. Viu como é fácil? 40. O que falta agora? Falta a gente encontrar o valor de H. E para encontrar o valor de H, a gente pode usar qualquer fórmula. Olha só. H já está aqui, ó. A gente pode usar aqui. Temos M, temos N, né? H ao quadrado é M vezes N. Quem é M e N? Foi dado, né? Ó. Foi dado M, 32 e N, 18. Mas também a gente pode usar essa outra expressão aqui, ó. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Nós temos a hipotenusa, que é 50, os catetos, que é 30, e o outro é 40. Pode usar qualquer uma, não importa. Ah, querem que eu faça com as duas fórmulas? Tá bom, eu vou fazer aqui com as duas fórmulas. Primeiro eu vou usar, vamos aqui encontrar o valor de H. Vamos usar qual fórmula? A fórmula 4. Nós vamos usar a fórmula 3 primeiro, tá bom? Fórmula 3. Qual é a fórmula 3?
H ao quadrado é igual a M vezes N, certo? Faz conta que a gente não conhece nem B nem C. Então, quem é H? É M. Quem é M é 32. Quem é N, 18. Só para confirmar aqui, ó. Vendo aqui? Então, vamos aqui. H ao quadrado é igual a 32 vezes 18, é 576. Portanto, o valor de H é a raiz quadrada de 576, que na sua calculadora bem rápida aí você encontra quanto? 24. Achamos H igual a 24. Ah, professora, eu quero ver da outra forma. Como é que a senhora calcula? Então, vamos ver aqui. Como encontrar H usando outra fórmula. Então, vou colocar aqui ou, tá bom? Qual é a outra fórmula? A gente usou a expressão 3, não foi? Ó, aqui a 3. Ó. Vamos usar a expressão 4? A 4 é a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes o outro cateto. Vamos substituir? Portanto, quem é a hipotenusa é 50. Queremos H. Quem é o cateto o cateto B é 30. E o cateto C é 40. Né? Aqui, tá vendo aí? Usamos esses valores que a gente acabou de encontrar. Portanto, H é igual a 30 vezes 40, 1.200, dividido por 50. 1.200 dividido por 50, sabe quanto que dá? 24, professora. Muito bem. Perceberam aí o mesmo valor? Tanto faz pela fórmula 3 ou pela fórmula 4, o valor é o mesmo. Vamos colocar aqui, então, H igual a 24. Perceberam que nós usamos todas as fórmulas aqui, ó, com exceção do teorema de Pitágoras, porque a gente já viu lá atrás como é que usa, né? Então, meus amores, está aqui o cálculo para vocês, ó. Aqui, tudo bonitinho. Se quiser fazer print, faz. Se quiser fazer print agora, aqui, ó, faz, tá bom? Está aqui, respondido. Para você, para melhorar esse conteúdo, vai lá, vê os resumos, vê o roteiro que eu fiz. Foi com muito carinho, fiz exemplo de cada relação dessa. Quais são as relações aqui? Ó? Relações 1, 2, 3, 4 e 5. Explicando direitinho, eu botei triângulo de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, outros valores. Além dessa videoaula, você tem outros vídeos na internet que você também pode ver. Tem no seu livro também, tá bom? É só procurar lá. E boa semana de estudos. Essa semana é só de 7 dias. Esse intervalo de tempo é só uma semaninha. Aí, esta atividade vocês vão fazer, responder. Não deixa para responder no recesso, não. Vamos curtir o recesso, né? Esse recesso agora, que vai ser de 2 ou 3 semanas, não sei. Vamos aproveitar, né? E vamos responder durante essa semana, certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas, tá bom? E em 2021 voltaremos com mais força, com mais garra. Se Deus quiser, a pandemia já vai estar no seu final, tá bom? Se cuidem e cuide dos seus amores também. Um abraço, fique com Deus.